Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Cristo de Araras. Sejam muito bem-vindos. Para nós é um grande prazer ter você aqui. Em instantes, iniciaremos nossas transmissões. Enquanto isso, curta os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Jesus te ama e tem algo lindo para a sua vida. Aguarde, em instantes iniciaremos nossas transmissões. Igreja O Brasil para Cristo de Araras, um lugar de recomeços. Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para
Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Estamos nós aqui mais uma vez, nesse domingo abençoado, dia 24 de maio de 2020, chegando até você mais uma vez com um culto online, para a gente poder chegar com uma palavra, com um louvor tão abençoado, né? E abençoador as nossas vidas, aquele culto que todos os domingos nós estamos chegando até você. E graças a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado. A cada dia, cada instante, nós temos tirado proveito nessa situação de pandemia. E aos domingos nós estamos aí endereçando até a sua casa um culto. E que bom que nós mais uma vez estamos aqui para isso. Quero lhe convidar para que você agora pare tudo o que você está fazendo, como a gente faz sempre na chamada desses cultos, que é tão importante, por isso que nós o fazemos. E à medida que nós estamos em casa, a gente fica meio que despercebido. E não seria bom para um culto, né? Seja no templo, seja onde for, é importante que nós estejamos interessados naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero lhe convidar a isso agora. Tá bom? Você que está em família aí, você que está ligadinho aí, juntamente conosco nos nossos cultos, agora é a hora de mais uma vez você se reunir aí para nós orarmos. Vamos começar orando, né? Depois desse louvor abençoado, junto com o pessoal, parte do nosso Ministério de Louvor, sempre conosco aqui, o evangelista Sérgio aqui no violão, o Leonardo ali no contrabaixo, a Thalita no teclado, a Dani aqui nas nossas operações aqui dos nossos computadores, a irmã Érica, também a Judite, que está sempre aqui conosco, essa turma aqui abençoada, tá? E sempre está com a gente aqui nos bastidores, para chegar até você aí, dá um trabalho, tá certo? E tem gente aqui abençoada, eu sempre louvo a Deus, falo isso sempre com a Judite, sobre esse pessoal aqui. Tem sido bênção para a minha vida, óbvio, como pastor da igreja, mas para você também, irmão. Você agradeça a Deus aí pela vida desse pessoal, porque está chegando até você um culto. E a coisa não é brincadeira, né? Está sendo trabalhado, eles chegam do serviço, correm diretamente para cá. E que bom que a gente tem esse pessoal aqui junto com a gente. Tá certo? Vamos orar então? Pegou aí a família, reuniu diante desse computador, desse tablet, diante do aparelho de televisão, né? Nós estamos aí no YouTube aí e eu quero lhe convidar a isso. Tá bom? Vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção, a graça, que Ele manifeste nessa noite. Olha, não se acanhe por causa do lugar não. O culto, do templo, ele foi transferido para dentro dos nossos lares. Então eu quero lhe convidar a isso. Tá certo? Que esse domingo marque a sua vida, que Deus toque a sua vida com esse momento nesse culto. Sua família seja tocada, que a sua vida seja abençoada. Aí depende de mim, depende de você. Aquilo que nós falamos esses dias aqui. Que um culto, ele depende da gente, né? Aquilo que nós viemos fazer diante de Deus é o que vai determinar aquilo que eu vou sair abençoado ou não da presença dele. Tá bom? Então eu quero lhe convidar a isso. Vamos orar então? Vamos falar com Deus nesse início desse momento, depois desse louvor abençoado, aonde a graça de Deus envolva a minha e a tua vida. Essa maravilhosa graça, né? Que olha, derrotou o nosso inimigo, essa maravilhosa graça que chegou até a mim e a você, e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós chegamos diante de Deus na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fomos alcançados por ela. Vamos então orar, vamos falar com Deus. Pai bendito, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por mais esse dia, Pai, abençoado nas nossas vidas. Esse domingo, Senhor, aonde nós mais uma vez chegamos até os lares dos nossos irmãos. Chegamos, Senhor, com uma palavra, com um louvor, como acabamos de entoar esse cântico tão maravilhoso, falando da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, senão nós não estaríamos aqui, Pai, senão nós não conheceríamos o Deus Todo-Poderoso, não conheceríamos salvação.
É a graça do Senhor que nos alcançou. E é por isso, Deus, que nós te louvamos nessa noite. Toma nas tuas mãos, em nome de Jesus, tudo aquilo que vai se desenvolver agora nesse culto. Senhor, a partir desse louvor, esse momento de oração, a ministração da tua palavra, meu Deus, que possamos verdadeiramente, Senhor, junto agora com as famílias que estão nesse lugar dessa casa ou em qualquer lugar nos assistindo. Deus, que a tua bênção, que a tua graça o alcance e que a tua graça, Senhor, abra as portas agora, Senhor, para que a bênção do Senhor chegue até essas vidas. Senhor, ministrando cura, ministrando milagre, portas abertas, aquelas portas que estão fechadas, e só o toque das tuas mãos, Deus, é capaz de abrir. Nós oramos agora, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Senhor, cada família, que sejam abençoadas agora no nome de Jesus. Que essa igreja, Senhor, aqui e todos aqueles que estão nos assistindo agora, Deus, vendo através desse culto, ouvindo a tua palavra, Senhor, alcance com a tua bênção no nome do Senhor Jesus, teu santo e doce Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Como é bom chegarmos diante de você mais uma vez na ministração desse culto, num momento tão abençoado às nossas vidas e com certeza para você também. Nós continuamos, né, nessa situação da pandemia. As cidades estão por tomar aí as decisões delas junto à prefeitura, o prefeito e o governador do estado, né, junto à OMS, e nós continuamos aí desse jeito, tá certo? Mas que bom que chegou esse momento assim que a gente está fazendo uso das ferramentas que a gente tem, tá certo? E eu quero lhe convidar desde já para que nós possamos fazer uma leitura na palavra de Deus. Essa leitura, durante esses dias, eu tirei para dar uma estudada, para dar uma lida nos evangelistas. O evangelho é de Jesus, mas 4 homens usados por Deus, eles escreveram, né, com aquilo que Deus trouxe ao coração deles, as pesquisas que os fizeram, e chegou para nós os 4 evangelistas, né? Que tiveram a graça de trazer a revelação da vida de Jesus para nós. E como eu orei essa semana, agradecido a Deus, porque como seria sem essas páginas sagradas, sem a Bíblia? E eu fiz uns momentos de oração de gratidão a Deus por aquilo que eu tenho lido nesses livros, né? Na Bíblia. Porque como seria assim, como é que a gente ia conhecer a Deus, aquilo que Ele faz, né? Quem é Deus, quem foi Jesus, se fosse apenas uma história? Mas não é apenas uma história, é uma realidade que ficou escrita, e olha que coisa linda. Quando a gente tem a Bíblia na mão, e tem uma palavra de um dos profetas que diz assim, que ia chegar o tempo de fome, né? E eu gosto muito de ler isso daí. E por quê? Porque é fome, tá? Porque a palavra, o pão, aí ele diz lá, o profeta diz lá, que não é do pão, não é fome de pão, é fome da palavra. Então é muito interessante isso, né? Eu me lembro algum tempo atrás, quando eu li, e eu ficava pensando, eu digo, puxa vida, como é que vai ter fome da palavra? É que a palavra já está presente, né? Está escrito na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus diz o seguinte, que havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, pelos pais, né, pelos profetas, e por toda aquela situação do Antigo Testamento, ele diz que a nós nos últimos dias falou através do Filho. Então isso é muito importante, que Jesus é a voz de Deus para mim e para você. E olha, há quem diga que é a última voz que Deus tinha para ecoar na terra. É a pessoa bendita de Jesus. É Deus tomando forma de homem e vindo ao nosso encontro, vindo ao nosso mundo. E como é gostoso da gente saber que foi Ele quem tomou a iniciativa. Não foi daqui para lá, foi do céu para cá. Quando foi se anunciar
a chegada de Jesus Cristo ao mundo, o anjo disse a Maria o seguinte, que descerá sobre ti, né? Ou seja, vai vir algo do céu, vai vir algo de cima, que vai te guardar, que vai gerar em você algo precioso. Então essa coisa gloriosa da gente saber, né? Quando chega, principalmente finais de ano, o Natal, eu me lembro de ter ministrado já uns 2 Natal aí para trás, os 2 anos últimos agora, sobre o Jesus do Natal, né? Que junta o que é dele, terminou o Natal, Jesus Cristo do Natal vai embora. E o pessoal do Natal, que teve aquele Jesus só para o Natal, é um pessoal triste, um pessoal que vai ter que lutar muito na vida, né? Por isso que a pessoa entra, o novo ano que chegou, dentro daquela postura de tem que fazer alguma coisa para eles viverem as suas alegrias. Mas o Jesus das páginas da Bíblia, ele quer sempre estar comigo e com você. Foi ele quem disse que todos os dias estarei convosco todos os dias. Então nós não temos um Jesus para o Natal. Nós temos um Jesus de todos os dias. Nós estamos vivendo essa situação de pandemia, onde tem gente que está desesperada. Mas olha, eu quero deixar isso aqui para você. O Jesus das páginas da Bíblia continua com o seu povo, continua com a sua igreja. Tá bom? E eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista São Marcos. Como eu já falei, esses dias nós temos procurado fazer umas leituras diárias, um momento de devocional dentro desses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. E com certeza, quando a gente lê a Bíblia, alguma coisa Deus faz brotar no nosso coração. E eu quero deixar aqui uma rápida palavra a você. Quando nós temos aí a partir, Marcos capítulo 14, a partir do versículo 53. Quando Jesus perante o Sinédrio, já está começando aqui o período da crucificação, vem o julgamento. Eu quero ler o versículo 60. Tá? O versículo 60 que diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote no Sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam esses contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia. Que vos parece? E todos os consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e dizer-lhe: Profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Amém. Esse texto, a partir do versículo 60, que eu quero deixar aqui, nesse momento de leitura. Mas quero convidar você para que nós possamos fazer esse momento de oração pós a palavra de Deus. Tá bom? A gente está procurando manter aquele ritmo de culto do templo. É óbvio, com tempos bem mais curtos, mas eu gostaria que dentro do seu coração, na sua mente, houvesse isso daí. Tá? Se você contribui no templo, você deixasse à parte sua oferta, você abrisse seu coração, aquelas chamadas que a gente sempre faz no templo, né? Pós-leitura, a gente faz aquela oração para que Deus, através do Espírito Santo, Ele esteja revelando, né? A gente vai falar, mas o poder humano jamais pode chegar na sua alma, até a mente, talvez a gente consiga até levar, tá certo? Informando a você alguma coisa, né? Mas, para chegar até sua alma, tem que o Espírito Santo fazer. Senão, é só uma leitura, vai ficar aquela coisa assim bem normal, como qualquer uma outra coisa. Mas um culto sempre é um culto. E se a gente
chegar diante de Deus e viver esse culto, com certeza, olha, um grande milagre pode acontecer. A sua vida pode ser tocada, uma cura pode acontecer, tá certo? Porque a gente está diante do Deus que pode fazer as maravilhas da forma que Ele quiser. Então vamos orar? Pai bendito, mais uma vez nós chegamos na Tua presença, depois da leitura dessa palavra, Deus. E nós pedimos que o Teu Espírito esteja trabalhando a nossa alma, o nosso coração, e que nessa noite, Pai, nesse domingo, dia 24 de maio de 2020, a nossa vida seja marcada por uma palavra, Senhor, trazida pelo Teu Espírito ao nosso coração, à nossa alma, Senhor, e a revelação dessa palavra. Senhor, é só o Teu Espírito que pode fazer. Por mais que se estude, por mais que se leiam, Senhor, procure as fontes para podermos falar, meu Deus, mas se o Senhor não revelar na alma, nada acontece. Se também não houver um desejo, Senhor, no coração daqueles que ouvem, nada também acontece. Portanto, nos ajude no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Pai. Amém. Então, quando se fala, né? Esses dias nós falamos aqui, a fala de Jesus, a gente vai vendo sempre o pessoal, né? Momentos de inveja, momentos, né, da religiosidade que eles estavam vivendo. E eu falei aqui outro dia que Jesus ele não olhava para aquela situação de que ele ia falar e as pessoas não gostariam de ouvir aquilo, né? Jesus não estava preso e não está preso a isso. Jesus está preso a uma situação de que a palavra dele é quem liberta a minha e a sua vida, tá? É por isso que a gente está hoje dentro de uma igreja, porque um dia nós ouvimos a palavra de Deus, tá certo? Lá no capítulo 6 de São João, quando Jesus estava ministrando, diz lá que o pessoal começou a sair da reunião, e os discípulos ficaram, e foi lá um dos discípulos e disse: também quem é que vai ficar numa reunião dessa? Da forma que o Senhor está ensinando, que o Senhor está ministrando. Ele estava falando do corpo dele como pão, como sangue, né, como comida. E eles olharam aquilo, o pessoal começou a sair da reunião. E Jesus fez como, para nós, a ideia que nós temos é como se Jesus abrisse a porta e dissesse: vocês querem ir também? Porque é muito importante que aonde nós estivermos com o Senhor Jesus, nós demos ouvidos ao que Ele tem a falar. Porque é isso que muda a minha vida, a sua vida. É isso que gera novo nascimento dentro do homem perdido. É a palavra de Deus. E Jesus não usa outra coisa senão a palavra de Deus. E nesse texto que nós acabamos de ler, já preste no Evangelho aqui, segundo escreveu São Marcos, né? Já preste aí a crucificação. A gente vê aqui no Sinédrio uma reunião onde pegaram Jesus e foram fazer um interrogatório a ele. E o sumo sacerdote se levanta lá no meio da reunião e faz essa pergunta a Jesus. É muito interessante. No versículo 60, levantando-se o sumo sacerdote no Sinédrio, perguntou a Jesus. O que é que ele perguntou? Ele perguntou assim, dizendo: nada responde que testifica esses contra ti? Porque eles estavam procurando pessoas para incriminar o Senhor Jesus, falso testemunho. E diz no texto anterior a esses versículos que nós lemos, que eles não achavam como incriminar Jesus. E geralmente todo mundo que está sendo incriminado, ele tem o seu momento de esbravejar, ele tem os seus momentos de chegar e se defender ou se autodefender. E eles não viram isso em Cristo, porque um pouco antes a gente vê que eles quiseram levar Jesus a um pico de um monte, às alturas, e iam empurrar de lá. Está escrito isso daí. E diz que Jesus passou no meio deles e saiu, porque esse não era o grau de morte que Deus tinha para o Senhor Jesus. Era a crucificação. E Jesus saiu dali, mas eles estavam sempre procurando um meio de condená-lo à morte. Eram os religiosos do momento, o que eles tinham no coração era isso. Sempre com as suas vontades de matar. A gente sabe que a morte do Senhor Jesus
era um projeto, era um plano de Deus. E ele agora, ele chega nesse momento aqui, e o sumo sacerdote se levanta e faz essa pergunta. Escuta, você não vai se defender? Como quem diga, a oportunidade está aí. Você vai ficar quieto? Dizem os antigos que quem cala, consente, né? Então, se você vai ficar quieto diante da oportunidade que você tem de esbravejar, de bater perna e dizer a sua versão, é um sinal que você está querendo se defender. E quantas vezes nós fazemos isso, né? Às vezes, mesmo errado, a gente tenta se defender. Mas o Senhor Jesus fala uma coisa aqui, que olha, que coisa linda. Eu e você, nós possamos tirar isso aqui das páginas da Bíblia e trazer para as nossas vidas, né? Aí o versículo 61 diz assim: mas ele calou-se e nada respondeu. É aquela hora que não é hora de falar. É aquela hora que a gente, diz o Salomão, que até o tolo passa por sábio, né? Até o tolo passa por sábio na hora que ele se cala e que as pessoas esperam que vá haver assim um momento de explosão, e a pessoa se calou, deixou o tempo passar, e é o que acontece aqui, nesse versículo 61. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Já que não houve resposta, responda pelo menos para mim. Escuta, você é o filho, porque Jesus vinha dizendo que era o filho de Deus. A notícia estava correndo. Eles agora, diante da oportunidade, ele espera Jesus fazer isso que nós estamos falando, esbravejar e se autodefender. Ele não faz. E agora o pessoal fica zangado e pergunta para ele: escuta, você é o filho de Deus? Então responda para nós. E é desse versículo 62 que eu quero tirar algumas coisas para mim e para você nessa noite. Diz assim, o versículo 62 desse capítulo 14 de São Marcos. Diz assim: mas ele, e Jesus, né, o 62, e Jesus disse-lhe: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus, do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Olha que coisa interessante. Jesus se cala, eles ficam lá apavorados, esperando que ele falasse alguma coisa em sua própria resposta. Jesus não faz. Eles agora olham para Jesus, o sumo sacerdote, e dizem: então responda, você é verdade aquilo que estão falando por aí? Que você é o Filho do Deus bendito? E Jesus diz isso daqui: olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês vão ver em breve o quê? Eu assentado à destra do Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus está dizendo o quê? Jesus não falou para ele, não, bateu o pé e disse: olha, eu sou o Filho de Deus, não. Jesus disse assim: em breve vocês vão ver. E uma coisa interessante, vocês vão ver, eu vim sobre as nuvens do céu. O que é que Jesus está mostrando para ele? A história começa lá em Daniel, no capítulo 7 de Daniel, quando Daniel tem a visão e o anjo fala para o Daniel, lá no capítulo 7, deixa eu ler esse texto com você, Daniel, capítulo de número 7, e o versículo 13 e 14, olha que coisa interessante, quando Daniel tem lá a visão, e ele vive essa história aqui, ele tem a visão do Senhor Jesus, né? Capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim, Daniel falando: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que nunca será destruído. O que é que Jesus está falando? Jesus está procurando trazer a eles, dizendo: olha,
Ele não respondeu, bateu o pé e disse, eu sou o Filho de Deus. Não. Ele tratou desse assunto. Ele disse, em breve vocês vão ver. Eu assentado à destra do Deus, do Todo-Poderoso. E olha, outra coisa que vocês também vão ver. Isso deve estar ligado àquela história do Apocalipse, que na sua vinda, né, na vinda agora do Senhor Jesus para levar o seu povo, como está escrito, todo olho o verá. Então, como é bonito a gente saber que o plano de Deus, ele não muda de acordo com a situação. Jesus está falando de uma coisa que, olha, talvez vai acontecer assim, não. Ele está falando para eles, olha, vocês vão ver. Vocês vão saber quem eu sou. Hoje eu estou aqui nessa situação sendo julgado por vocês. Hoje eu estou aqui diante do Sinédrio, diante de vocês, sumo sacerdote. Vocês hoje estão me julgando, mas um dia eu vou vir com as nuvens do céu. E agora ele não vai vir para ser julgado. A Bíblia diz que ele vem para buscar o seu povo e ele agora vai ser juiz. Então ele está dizendo a esse grupo que está lá no Sinédrio, dizendo, não se esqueçam disso. E como é lindo a gente saber, né? Que o Daniel já tinha visto essa cena. E como disse Jó no capítulo 42, né? Ele diz que os planos de Deus não mudam. Aquilo que está escrito vai acontecer. E Jesus está falando justamente disso. Dizendo, olha, vocês podem estar agora me vendo aqui. Estou aqui com essa roupa surrada. Eu estou aqui como homem. Como diz lá na carta aos Hebreus, né, que ele agora está desse jeito. Mas agora a gente vai ver ele como? Vai ver ele como aquele juiz, porque está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Né? Então, lá no Apocalipse, quando João também o viu, João viu de que forma? João diz que viu ele como um cinto de ouro, viu cabelos branco como a lã, seus olhos como chama de fogo. Então é esse Jesus que está falando agora como homem, mas está procurando levar à mente deles as Escrituras, aquilo que o Daniel já tinha visto lá há muitos anos antes. Então, fique certo disso, que a minha e a sua vida, a gente pode estar vendo um momento aqui. A gente está vivendo um momento em que parece que as coisas é isso aqui mesmo, parece que vai acabar assim. Não, não vai não. Deus está sempre lá na frente. Eu ministrei há poucos dias aqui na igreja, pouco tempo, com aquele texto do Hebreus 13:8, quando diz o autor da carta aos Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, passado, presente e futuro. Ele já correu na nossa frente, está lá no futuro lá. E é o que ele está mostrando aqui no Sinédrio. Ele está dizendo ao sumo sacerdote, se vocês são envolvidos com a religião e acham que é de Deus, vocês deviam saber disso. Que em breve vocês vão ver essa cena aqui, de um homem tá diante de vocês, sendo julgado por vocês. Mas vocês vão ver eu sentado à destra do Todo-Poderoso. Vocês vão ver, eu vim com as nuvens do céu. E lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, é quando se dá, Jesus é assunto ao céu. Quando ele está subindo, está escrito lá que ele foi recebido por uma nuvem. E bom, quando ele nasceu, é um mistério. Ele foi colocado lá na ventre da Maria, né, da jovem Maria. Veio o anjo, anunciou, disse, é do Espírito Santo. Deixa aí. Nasceu, tornou-se homem, morreu e agora ele foi visto chegando no céu e foi recebido por uma nuvem. E ele diz lá, os anjos quando apareceu diante do grupo que estava lá vendo ele ser assunto ao céu, os anjos disseram o seguinte, olha, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu agora, ele há de vir, assim como para o céu vocês viram aí. E ele está dizendo, vou vir. Ainda que eu gosto muito de ler isso, trazendo dentro da gente, é o seguinte, né? Arrebatamento da igreja é uma coisa gloriosa, tanto para nós a igreja, como
deve ser um pulsar do coração do Senhor Jesus, porque devia ele estar lá, ficar no seu trono, aguardando, né, a igreja chegar, mas não. A Bíblia diz que ele vai nos receber. Dia do arrebatamento, Jesus vai ser trazido e vai ser entregue lá a ele, a sua noiva. E vai acontecer o que a Bíblia diz, que ele vai, a prestação de conta a Deus. É ele chegando lá e dizendo, aqui estão os filhos que tu me deste. Isso é muito bonito, para que eu e você viva uma vida arrasada nesse mundo perdido. Tá? Então, aqui está os filhos, é uma prestação de continência do Senhor Jesus, aquilo que ele fez. Porque lá no Evangelho de São João, está escrito no capítulo 17, eram teus e tu me deste. Então, Deus nos presenteou ao Senhor Jesus Cristo. E aí ele agora vai prestar conta, né, diante de Deus quando chegarmos lá. Então, vem nas nuvens do céu, está lá no Apocalipse, todo olho verá, né? Agora, o que é que vai acontecer? Há quem diga, óbvio, né, a teologia, que já, isso é na segunda vinda, né, depois para o milênio, mas eu quero deixar aqui essa parte, que eu e você saiba o seguinte, que os projetos, os planos de Deus, Deus não é eu e você, Deus não tem plano B, Deus tem plano A. O que Jesus está falando para eles é justamente isso, é que está escrito, Daniel já viu, eu vindo nas nuvens, vocês vão ver isso. Mas antes eu quero convidar vocês a vocês verem eu assentado à destra do Todo-Poderoso. Olha que eu e você tenha isso na mente. Que Deus, aquilo que Ele escreveu, está escrito e vai acontecer da forma que Ele escreveu. Então, nesse momento de perturbação, nesse momento de tanta miséria acontecendo, tenha isso na sua mente. Deus continua com o controle na mão. Deus continua sendo o Senhor da história. Deus não vai amanhecer um dia desse aborrecido e fazer como eu e você, né? Ou então com a borracha vai lá, né? Quem está lá, a pessoa escreveu às vezes um projeto tão bonito, mas daqui a pouco ele vai lá e apaga tudo. Deus não. Deus não tem uma borracha na mão para ele amanhecer um dia zangado e apagar tudo. Não, está tendo seus cumprimentos. Então que nesse meio de pandemia, onde nós estamos vivendo o mundo inteiro mergulhado na situação, que nós possamos ter isso na mente. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. E olha, que eu e você possamos ver esse projeto se desenvolvendo. É o que o Senhor Jesus está falando. Se Deus tem um projeto, vocês têm que saber o seguinte, hoje a situação é essa, mas lá no futuro não vai ser assim. Então Deus tem coisas boas para mim e para a tua vida. Com certeza, nós não vamos nos acabar numa situação que nós estamos vivendo. Tá bom? É olhar com os olhos da fé, olhar para o futuro e saber que esse Jesus, Ele já correu e está lá no nosso futuro nos aguardando. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Deus te dê graça. Que aconteça comigo e com você aquilo que a palavra de Deus é capaz de fazer, trazendo para nós uma esperança, está trazendo para nós, é por isso que a gente está sempre falando, leia a Bíblia. A Bíblia é para que eu e você, nós fôssemos leitores dela. Nós falamos aqui a semana passada, dizendo daquele texto dos saduceus, quando eles falaram para Jesus lá, e Jesus conversando com eles, vocês errais porque não conheceis o poder de Deus nem as Escrituras. Então, lembre disso. A gente vive diante dessa graça, da gente ser alcançado pela palavra de Deus. E como que nós somos alcançados, pastor? É quando a gente é leitor dessa palavra. A gente sabe que Jesus vai vir. A gente sabe que um dia o veículo chamado nuvem vai trazer o mesmo Jesus que esteve entre nós e foi embora para a glória. Tá certo? Então que isso fique dentro de mim, dentro de você. Quero fazer mais uma oração e que eu e você, nós possamos viver esse momento tão abençoador da palavra de Deus. Tá? Junte aí, pegue aí sua família, vamos terminar com esse momento de oração no nome do Senhor Jesus. Deus te guarde, Deus te dê essa graça gloriosa, tá? De que você e eu sejamos leitores da palavra de Deus.
tá bom? E a gente ter certeza, não é só ser leitor da palavra de Deus, é a gente ter certeza que os planos de Deus que está registrado, eles não vão mudar. Imagine se Deus depois resolve trazer Jesus de outra forma, né? Isso que eu falei, como foi o nascimento? O Espírito Santo foi lá e colocou a sementinha lá no ventre da Maria. Como que vai ser, como que ele foi recebido de volta no céu? Ele foi recebido por uma nuvem. Como é que ele vai voltar? Ele disse, vocês vão ver, eu vindo na nuvem dos céus. Então, Deus não muda. Deus nunca vai mudar. E aquilo que Jesus falou, dizer, eu falei lá com eles, não. É que Jesus sabe que os planos do Deus Todo-Poderoso, eles permanecem para sempre, como disse Jó. Vamos orar? Deus bendito, Deus eterno, mais uma vez, Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz e é poderosa para gerar vida, Senhor, nos corações. Deus, e nós oramos agradecidos pela resposta do Senhor Jesus Cristo àqueles homens, Senhor, ali no Sinédrio. Deus, aonde Ele falou de algo, Senhor, do futuro, algo do que Daniel já tinha visto, Deus, algo que ele sabia, e nós devemos saber também, que os teus planos, Pai, se o Senhor tivesse numa sala agora em uma mesa, ao redor do Senhor não tinha rascunho jogado, porque não deu certo, Deus, e o Senhor vai reescrever uma história. Não, Pai, a gente sabe que a verdade já está escrita, o Apocalipse já mostra o final da história com o Senhor. E nós te louvamos por isso que Jesus traz a lembrança dos sacerdotes, Senhor, naquele momento, que Ele vai vir com as nuvens dos céus, e que vai ser visto, meu Pai. Senhor, ajude as nossas vidas cada dia na leitura da Bíblia, nos dando a revelação, nos dando a graça. Senhor, que sejamos, Senhor, a vida mergulhada nessa palavra, Pai, em nome de Jesus. Toma agora cada família, Senhor, que participou dessa reunião, desse culto, e nós oramos, Pai, pelo Brasil, a situação que nós estamos vivendo de pandemia. Senhor, nós oramos pelo estado de São Paulo, Senhor. Toma nas tuas mãos o Brasil e o mundo. Deus, mergulhado, Deus, nessa situação que não há, Senhor, nada, nem ninguém com uma resposta. Meu Pai, só as tuas mãos, e nós oramos pela igreja. Oramos, Senhor, por aqueles que estão infectados, aqueles que estão entubados, Senhor, aquelas famílias que estão fazendo, Senhor, parte dessa estatística tão cruel de morte, Deus. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, guarda-nos, no nome de Jesus, teu santo e doce Filho, que vive e reina para sempre, do qual nós aguardamos, Pai, que esse dia vai chegar, o dia em que o Senhor Jesus há de retornar, Deus, nas nuvens dos céus, porque é a tua palavra que diz isso, e nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê a oportunidade de uma semana aí, ó, abençoada, né? A última semana do mês de maio, né? O próximo domingo, dia 31 de maio. Então, que Deus te dê essa graça, que Deus abra as portas, não olhe para a situação que nós estamos vivendo. Olhe para o poder de Deus, olhe que Deus é poderoso para abrir portas para a sua vida. Para você desempregado, tenha isso na mente. Você, olha, não aceite a situação que a gente tem que se entregar ou jogar a toalha, como diz alguém. Não, sempre acredite no poder e na graça do Senhor nosso Deus. Então, que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.